Então, você que está aí com a sua Bíblia, abra nesse momento em Mateus 14 e vamos ler do verso 22 em diante. Vou ler primeiro o texto e depois nós vamos analisar e vamos estudar um pouquinho a mensagem contida aqui. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-o, lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Você conhece essa passagem, né? Que história fantástica. Jesus andando sobre a água e não somente ele, Pedro andando sobre a água. Esse é um momento muito especial na história de Jesus, que traz dúvida para muita gente, porque quem pode andar sobre as águas? Mas também traz fé e certeza para muitos de que Jesus realmente não era simplesmente um profeta ou qualquer um. Ele era o Filho de Deus, cheio do poder de Deus, capaz até mesmo de andar sobre as águas. Vamos estudar um pouquinho esta passagem para nós entendermos o que acontece aqui e quais lições nós podemos aplicar na nossa vida e tirar desse momento. Veja que no começo da história, um pouco antes, fala da multiplicação de pães e peixes. No próprio capítulo 14, no verso 13 a 21. Aqui diz que foi aquele momento quando Jesus tinha uma multidão ao seu redor, e eles ficaram muito tempo ouvindo, estavam com fome, e Jesus alimentou aquela multidão multiplicando pães e peixes. Você conhece isso? Quando terminou aquele dia cansativo, um dia longo, servindo aquela multidão, tanto com pão espiritual, também o pão material, Jesus propõe algo interessante. Ele diz aos discípulos: "Nós vamos agora novamente para o outro lado." Eles já tinham estado lá do outro lado, a terra dos Gadarenos, né? Era a terra de 7 nações, hoje a Jordânia, do outro lado do mar da Galileia, e eles estavam aqui na Judéia, na região da Galileia, né? E eles já tinham ido para lá e Jesus fala: "Vamos atravessar o mar novamente, o lago da Galileia, mas vocês vão sozinhos dessa vez. Eu vou ficar aqui orando." O que tinha acontecido na última vez que eles atravessaram o lago para o outro lado? Você se lembra? Uma tempestade. Jesus estava no barco e ele dormia. Era tão séria a tempestade que os discípulos pensaram que o barco iria naufragar e eles iriam morrer. Jesus acorda, se levanta, tranquilo, calmo, vê o vento, a chuva, as ondas, e ele simplesmente diz o quê? "Acalma-te, aquieta-te." E o vento para, a chuva para, as ondas param, tudo se acalma e fica tranquilo. E eles olham para Jesus, com medo, desespero, coração batendo acelerado, imaginando que iriam morrer, e de repente
nada mais aterroriza, nada mais preocupa. Calma e tranquilidade, e eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Veja, que interessante. Agora, a segunda vez, Jesus manda eles sozinhos. Por quê? Bom, isso é muito importante nós notarmos na história de Jesus, em todas as histórias, nos 4 escritores do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Geralmente, Jesus faz um milagre não só uma vez, mas 2 vezes. Praticamente tudo que ele fez significativo, ele fez 2 vezes. E aí a lista é grande. Você tem, ele pode ter feito mais vezes, mas os relatos mostram sempre 2 vezes. Lembra o cego Bartimeu, que ele deu a visão, e aquele rapaz que era cego de nascença? E assim por diante, multiplicações de pães e peixes aconteceram 2 vezes. A purificação do templo, 2 vezes, uma no começo do ministério, outra no final do seu ministério. Lembra a grande pescaria? Quando Jesus convida Pedro, Tiago, João para participarem, e André também, irmão de Pedro, para participarem do seu ministério, eles estavam pescando. E Jesus manda lançar a rede de um lado do barco e eles pegam muitos peixes. Isso aconteceu 2 vezes. Uma no começo do ministério, quando ele diz: vocês vão ser pescadores de homens, e a outra depois da sua ressurreição. 2 vezes, sempre 2 vezes. A tempestade no mar da Galileia também aconteceu 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque Jesus estava ensinando aos seus discípulos a fazerem aquilo que ele fazia. A primeira vez ele mostrava como um milagre era feito. E ele esperava que eles tivessem fé suficiente para fazer o mesmo milagre que ele tinha feito. Então, veja, a primeira vez que ele multiplicou os pães, foi dele que surgiu a iniciativa de fazer o milagre, e ele fez. A segunda vez, ele disse para Filipe: vão, façam, alimentem a multidão, eles estão com fome. Em outras palavras, vocês sabem o que fazer, vocês já me viram fazendo. Mas eles vacilaram, eles não conseguiam fazer. Uma prova disso é interessante um momento quando algumas pessoas vêm a Jesus e dizem assim: Senhor, tá vendo, esse rapaz está endemoniado, nós levamos aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. Por que levaram para os discípulos e não para Jesus? Porque era fato, na época, de que os discípulos aprendiam do mestre e faziam exatamente tudo que o mestre fazia. O rabi ensinava, o discípulo também fazia. Por isso levaram os discípulos, mas eles não entendiam. Como é que os seus discípulos não fazem aquilo que você faz? Como não conseguiram fazer? E Jesus explica: esse é um caso difícil. É só com jejum e oração que é possível resolver esse problema. Jesus manda os discípulos atravessarem o lago agora, da Galileia, sozinhos, porque ele esperava que finalmente eles conseguissem aplicar aquilo que eles aprenderam, que eles fizessem aquilo que ele fez, porque Jesus sabia que naquela travessia o inimigo tentaria destruí-los, como fez a primeira vez, que viria uma tempestade. Mas eles deveriam fazer o quê? Ter a mesma fé de Jesus, levantar e dizer para o vento, para o mar: acalma-te, aquieta-te. Mas eles não fizeram isso. Onde Jesus estava naquele momento? Diz aqui que ele foi sozinho orar no monte. Jesus sobe ao monte e vai sozinho orar. Agora, pense um pouquinho. Por quem você acha que Jesus estava orando naquele momento? Qual era a oração de Jesus naquele momento? Diz aqui que era de tarde, quando ele foi ao monte orar. Obviamente ele estava orando pelos discípulos, para que o Espírito Santo usasse os discípulos, mostrassem para eles, na prática, o poder de Deus que estava à disposição deles, para que eles fizessem aquilo que Jesus fez, para que eles acalmassem a tempestade. E Jesus está lá orando, o tempo está passando, eles estão indo num barco à vela, são vários quilômetros a travessia, levava tempo, e aí passou 6 da tarde, 7, 8 da noite, 9, 10, 11, 12... meia-noite.
1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. E aqui diz, na quarta vigília da noite. A primeira entre 6 e 9, a segunda entre 9 e meia-noite, a terceira entre meia-noite e 3, a quarta entre 3 da manhã e 6 da manhã. Quanto tempo eles já estavam lá e quanto tempo talvez estavam debatendo naquela tempestade e Jesus orando por eles esse tempo todo. Mas eles não tiveram fé para acalmar a tempestade. E agora Jesus esperou o tempo que foi possível. Já na madrugada, e eles sofrendo, né, o vento contrário, as ondas batendo contra o barco. E Jesus, eu preciso lá socorrê-los, porque não é dessa vez. Eles não vão colocar em prática aquilo que aprenderam. E Jesus vai ao encontro deles, lá no meio do lago. E Jesus caminha sobre as águas. E ele vai chegando perto do barco. E claro, o susto que eles levaram. Eles pensaram que era um fantasma. Quem está vindo caminhando sobre as águas em direção a nós nesse barco? Mas interessante uma palavra, né? Diz assim, verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse. Nesse momento não era momento para testar a fé ou para deixar dúvida. Quando eles viram Jesus, pensaram que era um fantasma, e diz aqui que gritaram, estavam aterrorizados. Jesus já acalma eles e diz, sou eu. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, não se preocupem. Pedro, que nós criticamos tanto pela falta de fé porque afundou, na realidade era quem mais tinha fé entre os 12 discípulos. Pense a respeito disso. Eu vou até chegar um pouquinho mais perto aqui para poder explicar isso para você de pertinho. Pedro, que vacilou na fé, na realidade é quem tinha mais fé. Qual deles teria coragem de fazer o que Pedro fez? Ou alguns pensariam, loucura, né? Você teria coragem de fazer isso? Quem é o ser humano que viveu nesse mundo, entre bilhões de pessoas, que pode dizer, eu andei sobre as águas? Que eu saiba, só existem dois. Um era Jesus e o outro foi Pedro. E Pedro só pôde participar dessa façanha porque ele teve fé. Ele tinha fé. Ele cria em Jesus. E quando ele viu que era Jesus, ele disse, Senhor, se és tu mesmo, então diga que eu vá até a ti pelas águas. E eu vou. E Jesus disse, vem, pode vir. E ele foi. E o que aconteceu? Ele andou. Ele andou sobre a água. Imagine o que os outros pensaram. Os outros 11 olhando para aquilo sem acreditar. Pedro está andando sobre as águas. Porque ele teve fé. Ele andou em direção a Jesus. Agora, diz o texto que por causa do vento, veja o que diz, verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Ele disse isso para Jesus. Quando eu entendi isso, muita coisa mudou na minha vida, e espero que mude na sua também. Espero que você entenda isso também. Pedro, quando viu o vento forte, olhou ao redor as ondas e tudo aquilo, ele teve medo. Não há espaço para medo quando nós estamos segurando na mão de Jesus, quando estamos com Deus. Não deve existir medo. 1 João 4,18 diz, o amor lança fora todo medo. Quem é o amor? 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então quando estamos com Deus, não há espaço para o medo. O medo é lançado fora. Não podemos sentir medo. Pedro sentiu medo. Agora, a fé dele vacilou? Ele perdeu a fé em Jesus e por isso ele estava afundando e iria afogar? Não. Ele em nenhum momento deixou de ter fé em Jesus. A prova disso é que no momento que ele começou a afundar, ele estendeu a mão e disse o quê? Salva-me, Senhor. Ou seja, ele sabia que Jesus podia salvá-lo. Jesus ainda estava lá em cima da água, vindo na direção dele. Ele nunca perdeu a fé em Deus, a fé em Jesus. Salva-me, Senhor. Tu pode me salvar, eu sei, então salva-me. Em quem Pedro perdeu a fé? Ele perdeu a fé nele mesmo. Ele não acreditou que o poder de Deus na sua vida poderia fazer aquele milagre. Ele vacilou na sua conexão com Deus.
Ele creu no princípio que Deus poderia dar a ele o poder para ele andar sobre a água. Mas o vento muito forte, ele se distraiu e ele teve medo, e o medo quebrou a conexão dele com Jesus. E ele, por algum momento, duvidou de que Deus poderia dar para ele aquele poder, para ele viver aquele milagre, para ele fazer aquele milagre. Veja, é exatamente isso que acontece conosco na nossa vida. Nós caímos em tentações, nós temos vícios e problemas de relacionamento, problemas espirituais, e eu escuto as pessoas sempre pedindo oração, peço pela minha vida espiritual, eu não sei nem o que isso quer dizer, porque sempre repetem, cada vez é uma coisa diferente. Por que que as pessoas vacilam na sua fé, na sua vida espiritual, e têm vícios e caem em tentações? Não é porque duvidam de Deus, não é porque duvidam de Jesus, duvidam de si mesmos. Não creem que Deus pode operar nelas o milagre. Não creem que elas podem ser santas e viver uma vida dedicada a Deus. E esse medo quebra a conexão com Deus. Você tem que acreditar que você pode ser um santo, que você pode viver conectado com Deus, que milagres podem acontecer pelo seu intermédio, através do poder de Deus na sua vida. Deus pode quebrar qualquer vício e qualquer pecado que existe na sua vida. Deus pode libertar você de qualquer tentação. Não há desculpa para o pecado, porque o poder de Deus é maior do que qualquer tentação, qualquer pecado. Mas você precisa crer que você pode, se Jesus estiver em você. Que você pode, se você estiver dominado pelo Espírito Santo. Se você for abençoado por Ele. Se você estiver na presença dEle. Creia. E esta semana vai ser uma semana vitoriosa. Quando a tentação vier, creia que Deus pode fazer você andar sobre as águas. E você vai andar sobre as águas. Os problemas e as dificuldades estarão vindo para submergir você, para te engolir, para te afogar. Mas você vai passar por tudo, por cima de tudo isso, andando sobre as águas. Metaforicamente falando, se Deus estiver na sua vida, mas você precisa crer. Veja, Pedro creu. Ele disse, salva-me, Senhor. E Jesus salvou. Eles voltaram para o barco e a primeira vez eles olharam para Jesus, depois que ele acalmou a tempestade, e disseram, quem é esse que até o vento lhe obedece? E agora o que eles dizem? E termina aqui dizendo, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Dessa vez eles não tiveram mais dúvida. Eles não fizeram pergunta quem é esse. Eles afirmaram, esse é o Filho de Deus. Na sua vida vai ter tempestade. E talvez nessa semana você vai passar por alguma tempestade. Quando ela vier, creia que você pode andar sobre as águas com o poder de Deus na sua vida, com a presença de Jesus com você. Não duvide. E aí, quando passar pela tempestade, quando você chegar do outro lado, seco, naquele mar, que você passou por cima das águas, você vai dizer, verdadeiramente o Filho de Deus esteve comigo. Eu sei que há um Deus que ouve a minha oração, que me atende e que tem poder à minha disposição. Que Deus abençoe você nessa semana e que essa mensagem fique no seu coração. Que você tenha fé e creia. Deus pode tudo, mas você também pode tudo se estiver com Ele. Você pode vencer qualquer batalha se estiver com Ele. Porque o poder de Deus está à sua disposição e Ele deseja, mais do que tudo, conceder a você esse poder.